alegria de receber entre nós a nossa amiga Fátima Guimarães, coordenadora de cursos da PEB, e ela sempre veio com muita alegria no coração, e para nós é uma satisfação, um prazer recebê-la, ela sempre cooperando com a nossa formação, com o nosso conhecimento, e trazendo a sua bagagem, a sua experiência, para nos presentear. Todas as vezes que a convidamos, ela abraça o convite com muito carinho, com muito respeito, com muito amor por esta nossa casa, que já tem 41 anos de existência, trabalhando em nome do Espiritismo, como nós o conhecemos. Faremos uma prece. De imediato passaremos a palavra à nossa palestrante, amiga Fátima Guimarães, cujo tema será Parábola dos servos bons e maus. Amado Senhor, que a sua luz se faça presente em nossos corações, alinhando-nos com o bem maior, para que possamos usufruir destes momentos inesquecíveis de estarmos diante de Ti, Senhor, pelas nossas ações fraternais, pelo trabalho desenvolvido por esta casa e por aqueles que aqui vêm nos presentear com as suas reflexões, com as suas palestras, com o seu conhecimento profundo sobre o Espiritismo e o Teu Evangelho sacrossanto. Desta maneira, Senhor, rogamos inspiração e roteiro para a amiga Fátima Guimarães, para que, como sempre, ela nos traga a mensagem do Teu Evangelho, que ficará registrada em nossos corações. Graças a Deus. Convido a nossa amiga para que possa assumir aqui o púlpito. Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos, não é? Nesta casa, na casa de Jesus, e falarmos, acima de tudo, sobre o seu Evangelho. Nesta parábola, em mais um momento em que Jesus está reunido com seus discípulos e busca trazer-nos, deixar-nos, naquele momento, deixe para eles e para a posteridade, na sua mensagem de amor, de esperança, de amor a Deus, não é? Respeito a tudo aquilo que nos cerca, e se utilizando, mais uma vez, de uma parábola, onde Mateus relata que ele diz assim: quem é, pois, o despenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que, em tempo devido, distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e porá a sua parte com os infiéis. E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, será
punido com poucos açoites. A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido. E a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Também se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Nós também nos recordamos de uma passagem onde, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar: a muito se pedirá, a quem muito recebeu, não é? Quando trata dos trabalhadores da última hora. E quem serão esses despenseiros do Senhor? Todo aquele que conhece a mensagem de Deus, em primeiro lugar, todos, através dos pensadores, filósofos, através dos próprios cientistas que buscam Deus, explicar a natureza. Tudo isso, todos eles estão sendo impulsionados pela espiritualidade maior, pelo comando de Jesus, né? Que Jesus é que está neste barco, é o governador celeste do nosso planeta. Então, não são somente os cristãos que têm a mensagem do Cristo, mas o Cristo mandou em vários lugares, de acordo com a cultura, de acordo com o povo, os seus mensageiros falando das mensagens de Deus, que o Evangelho de Jesus nada mais é do que o cumprimento das ordens, né, que regula a nossa natureza, as leis naturais. Emmanuel, ele nos fala na página O Problema o seguinte, é do livro Correio Fraterno: em todos os desajustes humanos e em todas as calamidades sociais que atormentam o mundo, é imperioso não esquecer que o problema essencial somos ainda nós mesmos. Então, quando nós pensamos em reclamar, não é? A questionar o porquê das aflições, o porquê das dificuldades, o porquê do mundo conturbado, nós temos que começar a assumir a responsabilidade que nos cabe. Até onde eu contribuo, até onde eu deixo de contribuir, porque, como nos diz no livro dos Espíritos, não fazer o bem já é fazer o mal. Então, tem pessoas que dizem assim, eu não faço mal a ninguém, mas também, se eu não faço bem, eu já estou fazendo mal, porque eu estou deixando que os erros se propaguem, estou sendo conivente com aquilo que eu considero que não é o correto, que não é o certo. Não que o que eu considero que é certo e correto é que deve ser feito, que muitas vezes a minha verdade é a pior delas. Se eu tenho a tendência, não é? Se eu acredito que eu tenho que me dar bem na vida, então eu vou pregar isso aí, então eu já estou pregando mal. Mas aquele que está ali, né, o morno, que não é nem quente, nem frio, como nos fala o Evangelho. É o morno, é a pior situação que tem, é o morno. Porque ele nem contribui e ainda ele fica deixando que o mal em torno dele se propague. O nosso companheiro Mário Sérgio Cortella, que é educador, filósofo, escritor, professor universitário, no livro Viver em Paz para Morrer em Paz, ele diz assim, sobre a ética: ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Nós vamos observando que a mensagem do Cristo ela se espalha pelo meio da educação, da filosofia e da ciência, apesar de que sabemos que a formação deste escritor, deste educador, teve, né, o seu processo em um seminário, e depois, não é, ele se dedicou à parte de ser educador, né, filósofo, mas ele, através de seus livros, ele vem divulgando o quê? Que é o trabalho que cada um de nós recebe em nossas mãos, com os dons que nós temos. Então, eu não vou sair pregando, eu não vou sair falando, nós não vamos converter a ninguém, porque não é essa a proposta nem de Jesus, nem da doutrina espírita, não é? É o nosso exemplo, a forma de nós agirmos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, é a nossa contribuição. Então, ele diz assim, ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida.
Número 1, quero. 2, devo. 3, posso. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Essa é o grande problema, principalmente da juventude, né? Nos jovens, essas 3 questões são duríssimas, né? Então, ele diz assim, se você tem paz de espírito quanto àquilo que você quer, é ao mesmo tempo que você pode e o que você deve. Então, quando nós sentimos a paz de espírito em nós sabemos que estamos no caminho certo, porque a centelha divina que está me dizendo, que todos nós trazemos, que o que eu penso, o que eu faço, ou o que eu falo, está de acordo com as leis. Porque quando eu saio deste caminho, dessa trilha, aquilo começa a me incomodar e a minha paz vai embora. E muitas vezes, nesse momento, eu busco a justificativa. Não, é porque eu gosto, é porque não é que eu gosto tanto assim, mas sabe o que é, não é? É porque, de repente, o mundo está mudando, a gente precisa se atualizar, a gente precisa seguir o que está aí. Eu vou justificando para não me modificar, porque é difícil nós tomarmos consciência das nossas dificuldades e trabalharmos para mudarmos. Ninguém disse que era fácil, nem Jesus, nem a espiritualidade. Nas páginas de Emmanuel, nós encontramos muito isso, né? No esclarecimento que ele nos traz. Ninguém está dizendo que é fácil. Todos sabem que demanda esforço, vontade e perseverança. Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, comentando esta passagem, ele diz assim: o que nos foi confiado não foi para ser enterrado ou guardado, como aconteceu lá na parábola dos talentos, lembra? Que foi entregue ao mau operário? Porém, sim, para ser por nós aproveitado e aproveitado pelos nossos semelhantes. E nós vemos o quê? Que a maioria das vezes nós planejamos a nossa vida, planejamos nossa profissão, as nossas conquistas, pensando somente em nós. É o que eu gosto, é o que eu quero, não é? E nem só isso, na nossa convivência familiar. Se nós nos lembrarmos aqui, todos nós temos alguém em nossa casa que é um pouco mais acomodado, não é? Aí você chega e diz assim, fulano, dá para arrumar aquilo ali, à tarde depois eu faço. Daqui a pouco. E o daqui a pouco pode ser, que nem meu marido brincando falou para mim, disse assim, nossa, mas você tem muita pressa. Você acabou de me pedir, não se passaram nem 6 meses. Né? Então, é aquela história, você pediu, eu vou fazer, mas quando? Né? A hora que me der, né? Vontade. Então, é aquela hora em que eu me disponho. E esse olhar, é como nos fala Caibar Schutel, é que nós temos que ter. Deus nos deu talentos para que utilizemos. Mas não é na hora só que eu quero e que eu estou sem fazer nada. Muitas vezes é naquela hora em que eu estou assoberbada, eu não tenho tempo, nem no segundo, e alguém me chega e eu preciso disso aqui. Com certeza a gente consegue 1 minuto para ajudar. É esquecer de si mesmo, porque aquilo que nós trouxemos não é somente para proveito nosso, mas é também para os nossos semelhantes. E aí, Emmanuel vem nos ajudar a refletir sobre esta passagem, nessa página do problema, dizendo assim, o lar, em verdade, é sublime organização que assegura as bênçãos da vida. Mas se os cônjuges responsáveis, essa palavra é difícil, né? Cônjuges responsáveis por seus fundamentos não abraçam o sacrifício na edificação dos próprios filhos, o instituto doméstico será tão somente um asilo de corpos em trânsito para incessante renovação. Então, é muito fácil, né? Ter filhos é fácil. Assumir o compromisso de conduzi-los bem é que é difícil. Porque são
espíritos que são completamente diferentes. Podemos ter, eu tenho só 3 filhos, mas já multipliquei, tenho 7 netos, não é? E é uma diversidade de pessoinhas que cada um, você dá a mesma educação, você ensina a mesma coisa, mas cada um tem o seu tempo. E por mais que você deseje, você evitar o mal, evitar o sofrimento, é o momento de cada um. Por isso que fala Emmanuel, é aquele abraça o sacrifício. Porque não adianta nós chegarmos e assim, bom, vou deixar por conta, já que quebra a cabeça, vai sofrer. É difícil, não é? Nós acabamos até, muitas vezes, esperando que a pessoa acorde, mas os pais estão ali se sacrificando, observando e sofrendo, porque eles desejariam o melhor. E ele nos fala do templo. Templo é obra celeste no chão planetário, objetivando a elevação da criatura. Entretanto, se o sacerdote chamado a conduzi-lo não sabe renunciar a favor dos outros, em vão se erguem altares e se improvisam sermões. E nisso aqui nós falamos da casa espírita, não é? É muito fácil falarmos, ensinar, trazer, traduzir, refletir, para quem tem facilidade para falar, como eu, né? Que fui professora, então isso aí facilita a exposição. Mas, e praticar? E exemplificar? Então, a cada momento em que se fala, quando se passa, mas nós fazemos isso em todos os lugares. Não somente para um grande público. Aliás, nós estamos sempre num grande público, ainda mais hoje em dia com as redes sociais, né? Então, nós temos que pensar aquilo que falamos. Mas, acima de tudo, quando lemos o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, onde ele vai nos falar do pensamento e a força que a nossa vontade dá impulso a esse pensamento e aonde ele alcança, nós já temos que pensar mais ainda. Porque se eu quero paz, como nos falou inicialmente Mário Cortella, eu não posso pensar em dar o troco a ninguém. Eu não posso pensar em revide. Porque no que eu penso em revidar, eu não tenho mais, eu já, graças a Deus, eu controlo as minhas emoções, os meus instintos, e aquilo que eu desejaria fazer de agredir a pessoa, verbalmente ou fisicamente, eu já me seguro, mas o meu pensamento vai direto, né? E nós espíritas, como somos caridosos, a gente diz, vai com Deus, né? Mas nesse vai com Deus, né? Quando nos fecham no trânsito, né? Vai com Deus, né? Então, nós temos que realmente desejar que aquela pessoa vá com Deus, né? Que ela tenha serenidade, que ela tenha calma, que algo que esteja incomodando, que ela possa ser acolhida, ser amenizado, porque já sabemos que o nosso pensamento tem vida, tem força, é uma ação. A doutrina espírita nos mostra isso. O hospital é um refúgio santo, destinado ao socorro da humanidade enfermiça. Mas se o médico responsável por sua manutenção foge ao espírito de serviço sem qualquer proveito, não aparecerão remédios e nem tratamentos. E quantos de nós utilizamos a profissão apenas para o ganho do dinheiro? Não é? Não estamos falando aqui somente na área da saúde, mas a área da saúde é uma área importante. Aquele profissional que se dedica à área da saúde, eu falo em termos amplos, não é? Porque não é só médico, nós temos os psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, não é? Nós temos uma gama de fisioterapeutas, lida com o ser humano. Então, nós temos que ter um cuidado redobrado, porque não vai haver remédio nem tratamento que dê certo se eu apenas estiver pensando no meu ganho, no dinheiro, atender as pessoas pelo protocolo.
E, infelizmente, nós ainda vemos isso. Aí o pessoal diz assim, mas é porque é o sistema público. Não, no particular também. Porque você paga plano de saúde ou paga uma consulta particular, você vai estar ali esperando, e muitas vezes um atendimento que o médico te atende rapidinho. Minha sogra teve um médico, um cardiologista, endocrinologista, que ela foi, e que ela chegou ela nem sentou. A consulta acabou ali em 5, 10 minutos. Ela chegou e saiu, já nem me lembro, eu sei que ela falou uma coisa engraçada para ele, mas ela chamou a atenção dele, mostrou ele ali. Quer dizer, e estava pagando a consulta, mas possivelmente ele estava atrasado para um outro hospital, para um outro plantão. Então, o que a senhora tem, o que é, o que a senhora quer, o que é isso que a senhora quer, tá bom, aqui, tá, vai embora. Então, nós temos que ter o cuidado, isso em qualquer lugar. É no atendimento, num posto de gasolina, é no mercado, seja onde nós trabalhamos. É ver a pessoa, não é? Isso que Emmanuel tenta não, ele consegue, a gente é que tenta e não consegue entender direito nem guardar a mensagem, né? Mas vem nos esclarecer. Cada um de nós recebeu uma tarefa. Nós estamos sendo bons ou maus servos? Como estamos dizendo assim, não, agora Deus vai esperar um pouquinho, eu vou deixar para a próxima encarnação, que nessa eu já cansei, já fiz tudo que eu tinha que ter feito, e agora eu vou descansar. Né? Ou então, não, ainda tenho tempo, não é? Como nós vemos tantos contos do irmão X, Humberto de Campos, que conta lá, nos traz de companheiros, né? Não, agora eu estou jovem, preciso estudar, não, agora eu preciso trabalhar, ganhar dinheiro, não, mas agora eu tive filho, casei, preciso criar os filhos. Aí, quando chega lá na velhice, meu Deus, agora me dá mais tempo, que agora eu vou me dedicar a trabalhar, fazer o bem. Aí já era, já foi. Porque isso é desde que se nasce, é todo tempo e em toda hora, e não é no trabalho. Não, eu preciso ser este profissional para trabalhar na seara do Senhor. Nós trabalhamos na seara do Senhor 24 horas por dia, no nosso lar, na escola, no trabalho, na rua, no mercado, 24 horas. E Caibar Schutel, então, continua nos dizendo, por isso cada um é responsável pelo que lhe é dado. A quem muito é dado, muito se lhe pedirá. A quem pouco é dado, pouco se lhe pedirá. O dia do Senhor, eu ainda não tinha nem chegado lá, mas já me adiantei, claro, porque eu já tinha lido, né? O dia do Senhor é sempre hoje. E sua palavra está sempre guiando e ensinando aos que a ele se chegam com boa vontade para aprenderem suas inestimáveis lições. O que disser, pois, meu senhor tarda a vir, não é um homem em espírito, quer dizer, um homem que já despertou que ele é um espírito eterno, não é? Não um homem material do mundo, mas sim um ser animal, que ainda não pôde ultrapassar as barreiras que o separam do instinto da inteligência. A vida do corpo, a vida da alma, o reino do mundo é o reino de Deus, o reino do mundo do reino de Deus, não conseguiu separar ainda. É aquele homem, o homem, quando digo aqui o ser humano, que vive ainda para as coisas apenas do aqui e do agora, né? Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, ela nos diz assim, no capítulo 10, não são poucos aqueles que se encontram escravizados à infelicidade por simples prazer, a que se acostumaram, disputando a alegria de permanecer no pantanal das viciações morais. O que nós vemos cada vez mais nos dias de hoje? Ainda há pouco conversávamos com o Arnaldo, que cada vez mais, ele lembrando, né, parece que as pessoas hoje ter uma religião, ter uma fé, é algo que é ruim, é errado, não é? Principalmente para os jovens. É coisa assim, falar em Deus, Jesus, que coisa estranha, né? Isso é uma coisa tão ultrapassada. E é o que sustenta todos nós. Por quê? Porque nós não somos matéria, nós não somos corpo. Assim que tivermos a nossa programação concluída,
todos nós retornaremos. A data ninguém sabe. Por isso é necessário, como nos fala Emmanuel, aliás, Caibar Schutel, que o dia é hoje, aqui e agora. Ah, não, eu vou deixar para amanhã, eu vou depois eu vou me dedicar. Não, eu posso me dedicar todos os dias. Se eu não tenho tempo, porque eu ainda vivo, né? Preciso do meu trabalho profissional, eu preciso ganhar o meu dinheiro, eu preciso estudar. Mas sempre temos um momento em que podemos dedicar uma palavra de conforto de um amigo que sabemos que não está bem, não é? Uma oração por aqueles que sabemos que estão sofrendo, não multiplicar notícias negativas, falarmos de coisas positivas, não é? Quando estamos vivendo momentos conturbados no mundo inteiro, não só no nosso país, principalmente com as guerras, né, que estão aí, que todos os dias as notícias nos deixam bastante tristes, enviemos o nosso pensamento. Ao invés de criticarmos, de defendermos essa ou aquele partido, essa ou aquela facção, essa ou aquela filosofia, esse ou aquele pensamento, esse ou aquele time, nós temos que nos unir no propósito, cada vez mais, se queremos um mundo melhor. Então, mesmo eu estando muito ocupado, trabalhando, tem pessoas que acham que para orar é preciso parar. Mas o trabalho é oração. Trabalho é oração. Eu estou produzindo. Se meu trabalho produz para o bem, porque tem gente que está cometendo crimes e diz que é trabalho, né? Aí é a questão da interpretação do que se entende por trabalho. Mas o trabalho que traz, não é, benefício ao próximo, que vamos falar que é um trabalho burocrático. Tem pessoas que acham que porque está tratando lá de papéis, documentos, não está produzindo nada de bom. Mas o resultado daquilo que ele faz influencia centenas, talvez milhares de pessoas. Mas nós não consideramos o valor. Achamos que somos pequenos. Temos que ver que cada um de nós recebeu o dom que é possível multiplicar em favor do nosso próximo. Mas não é multiplicar em termos de quantidade, que vamos ver, não. Nós só vamos semear. A multiplicação, quem vai ver é Cristo, é o Pai. Nos cabe só lançar a semente, adubar as sementes, regar as sementes, em qualquer situação e lugar que nos encontramos. Ele diz assim: possuem razão e discernimento, no entanto, os direcionam exclusivamente para os apetites apimentados do insaciável gozo. Vivem iludidos e se exibem extravagantes no palco terrestre, até quando as enfermidades dilaceradoras de que ninguém se pode evadir ou a morte os dominam e consomem. Porque todos os excessos, não tem como. Tudo que sai do ponto de equilíbrio tende a adoecer. Beber água demais não faz bem. Tem pessoa, gostei muito, vou até, não é o motivo aqui, né, mas eu acho que toda informação positiva é boa, de um médico que, agora na época da seca, até aqui, foi num dos canais, no Jornal do DF, perguntaram para ele a quantidade de água que temos que beber por dia, né? Porque isso é uma grande controvérsia, chegar a 2 litros de água por dia, 3 litros de água por dia. Quando chegou em 3 litros, eu digo, meu Deus, eu não dou conta. Ele foi equilibrado e ponderado. Observe a sua urina. Se ela estiver clara, você está bebendo água suficiente. Se ela estiver ficando com a cor escura, beba mais água. É o seu organismo que vai te dizer. Por quê? Porque para muitas pessoas, 2 litros, 2 litros e meio, 3 litros de água por dia é sobre gente. O rim dela funciona muito bem. E a quantidade de água que ela bebe é suficiente. Então, nós vamos chegando, nós vamos vendo que a ciência vai ampliando e saindo de paradigmas. Dose de remédio. Não, esse remédio não faz mal a ninguém. Eu tenho reações adversas à vitamina B.
E um médico chegou para mim, impossível, a senhora come cenoura? Como? A senhora come não sei o que? Como? Então, a senhora teria que estar passando mal com a vitamina B. Só que é diferente. A vitamina B, num complexo, a fruta, a quantidade, e ela vem ali na fruta, no alimento, metaboliza com as outras, não é? As outros componentes do alimento. Então, mas ele aprendeu que se você tem a reações adversas à vitamina B, se comer o alimento, você vai ter também. Isso está se modificando, isso já foi do passado, viu, gente? Não foi médico atual, não. Então, isso vai se modificando, e é assim que o pensamento do homem vai trazendo cada vez mais para nossos despertamentos, para que despertemos e saiamos dessas ilusões do mundo e não aceitemos também tudo que nos é trazido pronto. Nós temos obrigação de questionar. A doutrina espírita, ela vem justamente nos mostrar que nós devemos questionar. Se você não entendeu, se você não aceitou, vá atrás, mas simplesmente não seja do contra. Seja aquele que vai atrás e pesquisa. E chegue às suas conclusões. Vai buscar o entendimento, não é porque alguém falou, li num livro, porque livros tem vários. Mensageiros são vários. Outra coisa que para nós espíritas nós temos que ter muito cuidado é que nós ficamos assim, quem assinou a mensagem? De quem é a mensagem? Eu não sei se alguém aqui assistiu o filme Estigmatas. É um filme antigo, quem não assistiu, assistam, é um excelente filme. Que ele traz, é um padre que trabalha com exorcismo, né, exorcizando, e ele vai atender essas pessoas que tinham, que no passado, que hoje já não se vê isso, estigmas, que era justamente para chamar a atenção da gente, né? Estigmas são aquelas, a coroa do Cristo, então os ferimentos, os furos nas mãos, né? Aquele furo no abdômen do Cristo, então são pessoas nos pés, e que realmente os ferimentos aparecem e elas normalmente têm convulsões, porque são médiums, não é? E ele tenta, tem uma pessoa, uma moça que é extremamente possuída por um espírito, né? E ao final do filme ele tenta lutar para libertá-la e ele não consegue. E ela, no final do filme, o espírito escreve na parede. Já estou dando spoiler, né? O importante, porque ele fica questionando quem era aquele espírito, quem é você, por que você? Aí ele escreve, o importante não o importante é a mensagem, não o mensageiro. Se a mensagem é boa, gente, é boa, existe concordância, me leva para o bem, não importa. Porque tem mensagens que não nos dizem nada e as pessoas andam usando o nome de espíritos venerandos. Gente, Chico Xavier dá receita para emagrecer. Isso é um absurdo se utilizar espíritos venerandos para fazer esse tipo de coisas. Então, a doutrina espírita ela vem nos chamar a atenção para que nós não nos deixemos arrastar por qualquer notícia, por qualquer mensagem. E nós multiplicamos, hoje com as redes sociais, nós multiplicamos. Escreveu Chico Xavier, aí eu pergunto lá qual é o livro, Emmanuel, qual é a fonte? É o que nós temos que fazer, gente. Não vamos multiplicar. Pode ser de uma fonte, ou então nós pegamos o trecho do livro e botamos no oráculo, no Google. Se for de algum livro conhecido, não responde, vai aparecer a faixa lá e vai dizer Chico Xavier, André Luiz, esse ou aquele. Ou então não precisa de ninguém, porque é de alguém que inventou. Nós vemos que, inclusive, a tecnologia está vindo a nosso favor, para que cada vez mais nós saibamos exercer aquela tarefa que nos foi confiada como servos fiéis e não ficarmos esperando até que dia, né? Não vou deixar na velhice, não vou aprender primeiro muito, não, se eu aprendi pouco, eu explico pouco.
Se eu já aprendi mais um pouquinho, eu explico mais um pouquinho. Aquilo que eu recebo de bom, eu vou multiplicando. Eu não vou esperar, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei se eu vou ter oportunidade de usar. Então, é onde eu estou, no momento que eu estou, no lugar que eu estou, com as pessoas que eu estou. Aplicar os dons, porque, como diz, o Senhor pode chegar a qualquer hora. Eu não sei o dia e nem a hora. Ele simplesmente chega e vai perguntar: o que fizeste dos talentos que te entreguei? Aí eu vou dizer assim: eu estava guardado para usar na velhice, que eu ia ter mais maturidade, né? Não, eu estava fazendo mestrado, doutorado, eu ia usar depois, para juntar todo o saber, né? E aí eu iria multiplicar. Não, é aqui e agora. Surge, então, para nós o inexorável constrangimento à luta maior. É Caibar Schultz, aliás, é Emmanuel que nos diz, que podemos nomear como sendo o dever regeneração pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Deixamos de usar, não aplicamos bem, nós vamos ser constrangidos ao dever regeneração, que é aquele que nós vamos aplicar tudo aquilo que recebemos, mas de forma correta. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Ao invés de nos colocarmos questionando, porque entendemos, ainda mais nos dias de hoje, que parece que a dor se faz mais intensa, mas eu acredito que o que acontece nos dias de hoje é porque os meios de comunicação são maiores, são mais céleres, não é? Então, tudo isso influencia também na nossa vida, no nosso meio, na nossa família, e todos nós estamos muito nessa ânsia de conquistar algo porque está em nós o nosso crescimento. E nós nos perdemos. Então, nós buscarmos, nesse momento em que a dor bate, porque ela vem batendo, se não bate na nossa porta, está batendo na porta do vizinho, e quando olhamos para trás, parece que o outro está com uma dor pior do que a minha, não é? Que nós estamos nesse esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. Porque nós não estamos ali por acaso. Somos os servos com quem Jesus conta para auxiliar naquela hora, para contribuir, nem que seja com o nosso silêncio. No momento de tumulto, de confusão, de dor, de discussão, de desequilíbrio, sejamos nós o ponto de equilíbrio. Entre em oração, porque não adianta tentar trazer a reflexão ou a calma uma pessoa que está em desequilíbrio. Ela vai cada vez ponderar mais, ela vai ficar agressiva, ela vai querer ter razão. Então, não adianta. Tentou, não deu? Entre em oração e deixa. Porque a espiritualidade é a maneira que nós temos de contribuir com o anjo da guarda daquela pessoa. Com o nosso anjo da guarda para que envolva em energias que harmonizem, que tranquilizem. E os dias de hoje nós vemos muito isso. Pessoas se desequilibrando a troco de nada, sem que nem para quê, por coisas simples. As pessoas se irritam, saem dos carros, vão agredir o outro, atropelam. É algo assim insano, não é? Por quê? Porque já vive naquele caldeirão e não consegue nada que o faça acalmar. Sejamos nós esse elemento, esse servo de Jesus, a vibrarmos, mesmo distante, pela televisão, estamos vendo ali. Não pense que a gente não alcança, nós alcançamos, não é? É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações, em que nos vejamos sitiados.
por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão, estejamos de sentinela na obra de paciência e de tolerância, de humildade e de amor, que fomos chamados intimamente a atender. Todos nós que aqui estamos somos os trabalhadores da última hora, não aqui, encarnados na Terra. Nos diversos segmentos filosóficos, religiosos, científicos, todos nós, quando reencarnamos, aceitamos contribuir aonde nos encontramos para um novo mundo de paz. Então, nós aceitamos antes da encarnação, somos esses servos, que sejamos os servos bons, atentos, por mais que estejamos em momentos de sacrifício, porque é a nossa lição, é o nosso aprendizado. Aquele é o nosso momento. Temos direito, né? Minha filha costuma dizer assim, mas mãe, eu não tenho direito de me revoltar e ficar chateada pelo menos 5 minutos. Eu digo, tem. Um dia, tem. Mas não podemos nos dar muito tempo, porque nós acabamos entrando no processo de desequilíbrio, da aflição, da doença do outro. E se eu quero estar bem, se eu quero melhorar, eu tenho que buscar através dessa confiança da nossa fé, que é uma fé alicerçada na razão. Eu sei que eu não estou só. Eu não estou ouvindo, não estou sentindo, nessa hora eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou braba, eu estou revoltada, mas eu sei que eu fizer a oração e eu buscar me equilibrar de alguma forma, algo vai me trazer a paz para que eu resolva a situação. Encerrando aqui, Emmanuel nos diz assim, em todo problema aflitivo da Terra, portanto, lembremo-nos de que a solução do progresso e da paz principia em nós, de vez que realmente a ordem é de todos e a felicidade é felicidade geral, quando a ordem e a felicidade começam em cada um. E Amélia Rodrigues, no capítulo 10, no livro Vivendo com Jesus, o título do capítulo é O Grande Restaurador, ela diz assim, Jesus é, portanto, o grande restaurador, mas cada espírito tem o dever, cada espírito somos nós, cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. A sua voz continua ecoando na acústica das almas. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. É necessário, porém, ir a ele. Só nos falta isso. Mais de 2000 anos de evangelho. Conhecimento não nos falta. Está nos faltando vontade e determinação para finalmente acertarmos, sermos os servos bons de sua seara e irmos com ele, estarmos com ele, vivermos com ele, por maior que sejam as nossas aflições. Muita paz, muita luz, muita força. Que Deus nos abençoe. Obrigada. É sempre uma grande alegria recebermos a nossa amiga Fátima em nossa casa. Tenho vontade até de continuar, né, ouvindo-a por mais tempo ainda. E nós teremos o prazer também que ela faça a prece de encerramento, né, dessa palestra maravilhosa que ela fez, que eu tenho certeza falou fundo em nossos corações. E, mais uma vez, agradecemos a amiga de sempre. Eu que quero agradecer mais uma vez, porque é o trabalho é o que nos fortalece, não é? E é uma alegria poder partilhar com os companheiros, com os amigos, essa fé que já está, eu estou buscando e cada vez mais está bem alicerçada em meu coração, sabendo
apesar dos momentos difíceis que todos nós certamente temos passado, que Jesus sempre está conosco. Então, elevemos os nossos pensamentos a este mestre, amigo, que aqui está presente junto a nós. Agradecendo aos mentores desta casa, agradecendo aos nossos anjos da guarda, que nos amparam, que nos fortalecem. Mas não temos, Senhor, como deixar de te rogar. Que nos auxilie, Jesus, a permanecer nesse esforço constante que já faz parte de nossas vidas, de nos melhorarmos, de nos renovarmos, de podermos, Senhor, realmente sermos dignos de sermos chamados seus servos. E gostaríamos, Senhor, nesta noite, em que aqui estamos, juntarmos os nossos corações, os nossos pensamentos e alcançarmos a todos aqueles a quem amamos, familiares e amigos, encarnados e desencarnados, em especial aqueles que sabemos que passam por momentos bastante difíceis, Senhor, com problemas de saúde, com aflições de toda sorte. Mas queremos estender, Jesus, mais além. Aonde haja dor e sofrimento, Jesus, aonde haja aflição, que os nossos pensamentos possam caminhar como uma grande onda de paz, de harmonia, de luz, alcançando os nossos irmãos que vivem pelas ruas, Senhor, que buscaram, através das drogas, do entorpecimento de suas mentes, fugir, Jesus, do aprendizado necessário para que possam libertar-se e alçarem grandes voos em direção ao Pai. Que nesta hora, aqueles irmãos que passaram neste dia de hoje junto a nós, que nós conhecemos, que moram perto ou no nosso trabalho, que se encontram pelas ruas, que possamos envolvê-los, Senhor, em muita força, muita luz, muita perseverança, para que eles possam, Jesus, alcançar-te, sentir-te e viverem contigo. E assim, Senhor, te agradecendo mais uma vez por esta noite de comunhão contigo, agradecendo aos nossos mentores e amigos por nos auxiliarem neste trabalho de reflexão, e desejamos pedir que nos despeça em tua santa e serena paz. Que assim seja. Obrigada. Agradecemos a todos que acompanharam remotamente. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão